Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Abrindo os Olhos com Marco. Eu vou trazer nesse canal para vocês alguns temas interessantíssimos. Eu acredito que vocês irão gostar. Hoje eu quero falar sobre o tema: você está feliz com a sua vida? Eu vou fazer essa pergunta no final do vídeo novamente, hein? Vamos lá? Você está feliz com a sua vida? Esse é o tema de hoje. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês também me conhecerem, ok? Meu nome é Marco Aurélio, eu tenho 41 anos, sou mais um sobrevivente do Covid-19, ok? No final de junho de 2021 eu peguei Covid e a Covid, como ela é uma doença autoinflamatória, ela pode afetar o organismo do ser humano de diversas formas. No meu caso, ela debilitou demais o meu sistema imunológico. Eu fiquei com o meu sistema imunológico com o nível de uma pessoa com AIDS, para vocês terem uma noção, ok? Então, meu sistema imunológico ficou sem defesa alguma para combater qualquer coisa. Eu não sabia, eu estava já com o fungo da meningite incubado no meu corpo. Sabe o fungo da meningite? É aquela velha história, o fungo do pombo, doença do peito do pombo, cada um fala um nome. É o único fungo, né? Esse fungo do pombo é o único fungo que dá a meningite fúngica, ok? O nome desse fungo é Cryptococcus. Parece um nome de um joguinho, né? E o que acontece? Esse fungo, eu vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, tá? Qualquer tipo de fungo, ele é extremamente difícil de se matar, porque ele é muito resistente a qualquer remédio que exista, né? Qualquer arma contra o fungo em si. E o fungo, ele tem uma estratégia, ele é um ser muito inteligente. Ele, quando ele é atacado, ele se espalha para ele não morrer facilmente, ele voltar a crescer, digamos assim. E o fungo Cryptococcus, né, aqui no Brasil, ele é mais comum ser encontrado nas fezes de pombo. Então, a meningite fúngica, né, ela, pelo Cryptococcus, ela não se transmite de pessoa para pessoa, você só adquire ela por inalação, ou seja, quando você respira no ar, se o fungo teve contato com uma poeira que está aí vagando pelo ar, você pode acabar inalando ela e esse fungo vai ficar incubado direto no seu pulmão, que foi o que aconteceu comigo. Em algum momento da minha vida, eu inalei alguma poeira e essa poeira estava com fungo e esse fungo ficou ali incubadinho, quietinho ali no meu pulmão. Ele é muito oportunista, esse fungo. O que acontece? Ele é mais comum, como eu disse, nas fezes do pombo e nas fezes de pássaros, né? Aqui no Brasil, mais comum nas fezes de pombos. E existe um estudo que aponta que mais de 80% da população brasileira tem este fungo incubado no corpo. Ele fica incubado no pulmão. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de debilitação no sistema imunológico, a pessoa vai viver uma vida normal, saudável e esse fungo não vai sair. Esse fungo, se ele estiver do tamanho microscópico de uma poeira, se ele tiver contato direto com o nosso sangue, o próprio sistema imunológico se encarrega de matar ele. Porém, se ele está muito fraco, ele entra no pulmão, fica ali quietinho, só esperando uma oportunidade. E no meu caso, foi a Covid que debilitou o meu sistema imunológico.
Agora, se a pessoa for, antigamente, né, na verdade, sempre era com pessoas portadoras de HIV, pessoas com câncer ou pessoas com diabetes que poderiam, né, vir aí a ter uma queda do seu sistema imunológico, e aí quem tinha esse fungo incubado, o fungo poderia sair. No meu caso foi a Covid. Então agora, né, nesse período pós-pandêmico, aparentemente tem muitos casos aí de meningite, tem a viral, tem a bacteriana e tem a fúngica também, tudo por debilitação do sistema imunológico. A viral e a bacteriana não necessariamente precisa estar com o sistema imunológico fraco, mas não é delas que eu quero dizer aqui não, vou contar a minha história para vocês. Quando baixou meu sistema imunológico e o fungo saiu, ele começou a crescer dentro de mim, o primeiro passo do fungo é sair do pulmão, subir pela medula e chegar até o cérebro, inflamando o cérebro, inflamando a meninge, que é uma membrana que envolve o cérebro, ok? Normalmente, esse fungo mata nos primeiros 15 dias. E o meu caso foi descobrir esse fungo, né? Foi diagnosticado com 29 dias e eu não morri. Então, o que acontece? Esse fungo, ele tem a maior taxa de letalidade do planeta, ok? Cada 3 pessoas que pegam, 2 morrem. Então, a taxa de mortalidade dele é de 66,6%. É um fungo altamente letal. E as que ficam vivas normalmente ficam com sequelas. Para que se tenha uma chance de não ficar com sequelas, tem que ser diagnosticado nos primeiros 15 dias e o diagnóstico é muito complicado. Por quê? Eu mesmo tive dor de cabeça, forte dor de cabeça, bem no topo da cabeça aqui, e também forte dor na nuca, aqui pelo enrijecimento do nervo do pescoço. E o que acontece? Como foi um pequeno intervalo entre o Covid que eu tive e o início da meningite, os médicos suspeitavam que era apenas um sintoma de pós-Covid. Então, eu fui no UPA uma semana, fui a segunda semana, fui na terceira semana, na quarta semana eu fui no UPA por 3 vezes. Na terceira vez resolveram me internar justamente para poder investigar, fazer uma tomografia no cérebro para poder ver o que estava acontecendo de errado. Feito a tomografia, eu vou resumir aqui para vocês para não ficar muito longo. Mas feita a tomografia, eu ainda fui liberado na mesma noite porque não tinha suspeita, porque a inflamação não era tão nítida, segundo o médico. E chegando de madrugada em casa, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu cheguei a ficar no total as últimas 6 noites antes de descobrir o que era de fato que estava fazendo isso comigo. Fiquei 6 noites sem dormir. Eu deitava, a pressão craniana aumentava e era uma dor absurda, absurda, absurda. Como doía aquilo. Graças a Deus hoje está só na memória. A partir do momento que eu voltei para o hospital, alegando que já tinha feito o exame, mas continua a dor, aí foram investigando e pediram o exame do líquor. Esse fungo só consegue ser diagnosticado pelo líquor. Então, tem que furar as costas lá, uma agulhinha, né? Uma agulhona, na verdade. E aí sim sai o diagnóstico. Pelos meus cálculos, do dia que iniciou a dor de cabeça e a dor na nuca, até o dia do diagnóstico foram 29 dias. E eu não morri. Porém, quando eu cheguei lá,
o fungo já tinha crescido do tamanho de um limão no meu cérebro. Então foi uma coisa assim absurda. Se o fungo cresceu, é porque ele se alimentou. E ele se alimenta de tudo que ele vê pela frente. Como ele ficou nessa região aqui da minha cabeça, no meu cérebro, ele se alimentou de uma parte cerebral minha. Graças a Deus não afetou nenhuma parte cognitiva e graças a Deus eu estou vivo. Eu fiquei internado por 42 dias, tá? A luta foi muito grande. Coincidentemente, no dia que na madrugada que saiu o diagnóstico, porque eu fiz o exame, né, no início da madrugada, no dia seguinte, meu olho começou a ficar estrábico e, graças a Deus, também voltou ao normal, o posicionamento dos olhos, né? E foi ali que minha visão começou a ficar turva e aí, passado alguns dias, começou a vir um forte zumbido no ouvido e foi aí que eu também comecei a perder minha audição. Só para constatar, o único tratamento que tem contra esse fungo é um antifúngico chamado anfotericina B. Esse antifúngico, vale relatar aqui para vocês, que ele é muito forte. Ele mata o fungo, só que ele também mata o ser humano. Então não são todas as pessoas que conseguem ter uma resposta fisiológica favorável com esse antifúngico, ok? Normalmente os médicos utilizam em torno de 10 doses a 15 doses nos pacientes com esse tipo de fungo. Tem um estudo que aponta também que a dose máxima que um ser humano suporta tomar esse antifúngico são 30 doses. Só para vocês terem uma ideia, esse antifúngico ele demora 10 horas por dia injetando na veia. Ele é muito forte mesmo. Ele normalmente para os rins da pessoa, ele dá alucinação e ele dá confusão mental também. Fora, né, a neurotoxicidade em resposta aos nervos do nosso corpo. Então, no meu caso, para vocês terem uma noção, eu tomei as 30 doses e não morri. Só que como o fungo tinha crescido muito, mesmo com as 30 doses, ficou um foco de fungo ainda na minha cabeça, bem na mesma posição. E voltando para a parte enquanto eu estava internado, quando começou esse forte zumbido, em poucos dias eu tinha perdido minha audição 100%, tá? Eu cheguei a conseguir identificar 9 tipos de zumbido que eu ouvia na época. Hoje eu ainda ouço zumbido alto, muito alto na verdade. Como vocês podem ver, eu utilizo aparelho de audição, de surdez. Graças a Deus eu consegui pelo SUS recentemente. Na verdade tem 3 semanas que eu consegui o aparelho, né? Fiquei pouco mais de um ano aí na fila de espera, mas graças a Deus eu consegui. E depois eu vou falar do aparelho. E aí o que acontece? Quando eu perdi a audição 100%, eu estava ficando cada vez mais fraco, mais debilitado, a visão turva foi cada vez aumentando, né? Cada vez perdendo mais a visão, e com isso começaram as outras complicações também. Eu perdi no total 30 quilos do meu peso, e a maior parte desses 30 quilos aí foi de massa magra que foi perdida. Eu perdi o movimento da perna direita. Teve um dia que eu estava voltando do banheiro para o quarto e minha perna direita falhou e eu caí no chão, eu não consegui me levantar. Vieram 2 enfermeiras para ajudar a levantar e a partir daí minha perna direita já passou a não responder. A minha musculatura pélvica também não respondia mais, eu não conseguia controlar
a excreção de fezes e de urina. Eu não tinha força para expelir, na verdade. Então eu cheguei a utilizar fralda geriátrica por alguns dias durante a internação. Teve que fazer lavagem no reto. Eu tive que passar a fazer o uso do óleo mineral 2 vezes ao dia e mais o óleo de coco na hora do almoço. Senão eu não conseguia expelir as fezes, eu não tinha força muscular. Outra coisa que aconteceu também foi a perda da força da musculatura para deglutir alimentos. Eu não consegui engolir os alimentos sólidos. Também teve a questão do meu olfato, eu perdi 100%. Teve um dia que eu tomei café da manhã no hospital, estava sentindo cheiro normal. No final do dia, eu já não sentia mais cheiro de nada. E detalhe, meu olfato não voltou nada até hoje também. Paladar, eu tinha perdido quase que uns 80, 90%. Eu quase não sentia sabor, voltou um pouco. Hoje eu sinto quase que 50% do sabor das comidas. Eu sinto até bem tempero, essas coisas, doce, salgado, mas tem alimentos ainda que eu não consigo distinguir pelo gosto, não. A minha musculatura facial também travou. Eu não conseguia falar normalmente. Eu não conseguia segurar alimento sólido. Eu não comia, eu comia alimento pastoso. Eu não conseguia segurar líquido na boca. Eu ia beber água, a água caía, escorria pela boca, assim. E tudo foi uma barra. Eu tinha muitos espasmos no rosto. A parte de nervo, a parte nervosa do meu corpo ficou toda bagunçada. Até hoje, se eu passo a língua no céu da boca, eu sinto formigamento nessa região. Se eu toco o meu nariz, eu sinto formigamento abaixo e acima dos olhos. Se eu deixo uma água do banho cair no meu lado direito das costas, eu ouço um chiado no ouvido direito, como se fosse uma estação de rádio, assim. Então, assim, esse fungo, ele bagunçou muito o meu corpo. Judiou demais e sem falar nas dores. As dores eram constantes. Quantas vezes eu me lembro que durante uma refeição, às vezes eu tinha que parar de fazer a refeição 3 vezes para chorar, até a dor parar. E eu não conseguia ficar deitado, porque enquanto a gente está deitado, a nossa pressão no cerebral ela aumenta, e como o cérebro já estava inflamado, eu não aguentava de dor nem de cabeça, nem no pescoço e nem no corpo todo, porque como ele ataca o sistema nervoso central, qualquer parte do corpo pode doer. A minha dor maior era do quadril para a perna. Era muito, muito, muito pesada mesmo. Eu me lembro muito bem que o médico falou para mim: você vai ter dias bons, você vai ter dias ruins e você vai ter dias péssimos. E todos os dias o médico preparava os meus familiares para minha morte, porque a ciência não soube explicar como que eu cheguei vivo no hospital, muito menos como eu saí vivo do hospital. E ainda durante o hospital, a visão foi piorando, e por conta do dexametasona, que é uma cortisona muito forte que eu tomava, ainda deu uma leve segurada na visão. Assim que eu recebi alta, eu saí do hospital 30 quilos mais magro, saí de cadeira de rodas, utilizei cadeira de rodas por 3 meses, saí sem escutar nada e com uma baixíssima visão. Passado mais 2, 3 dias depois que eu recebi a alta, foi quando eu perdi minha visão completamente.
Aí eu entrei em desespero, eu me lembro tanto que eu chorei de desespero, foi absurdo. Eu ainda tinha fortes dores, não estava me sentindo bem, não estava nada legal e eu também estava com um pouco de dificuldade para respirar, já conseguia notar isso, mas não tinha o que ser feito segundo a medicina tradicional. O médico falou que tudo aquilo já era sequela da meningite, onde eu não ia enxergar novamente, não ia escutar novamente e nem ia andar novamente. E como eu acredito que a última palavra é de Deus, eu não acreditei nisso, né? Não trouxe essa crença para mim e coloquei nas mãos de Deus. Assim que eu tive alta, o que me ajudou muito foi um projeto, uma ONG aqui da minha cidade, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Essa ONG me ajudou muito. Ela me disponibilizou fisioterapeuta. O fisioterapeuta ia até minha casa para fazer fisioterapia comigo. Me disponibilizou fonoaudióloga, me disponibilizou psicóloga e me disponibilizou psiquiatra. O que acontece? Na fisioterapia, foram 2 meses incessantes, desculpa, de muito esforço e sem resultados. A perna esquerda até levantava um pouco, que eu ficava deitado, e a perna direita, por 2 meses, 3 vezes na semana, eu fazia tanto esforço que eu suava, a minha pressão alterava, eu ficava com dor de cabeça e minha perna não mexia, mas eu não desistia. E só lembrando de um ponto, enquanto eu estava na internação, eu cheguei a tomar 6 losartan por dia e minha pressão ainda ficava 20/15. De tanto que afeta, o tanto de dor que estava e pelo tanto de soro que eu tomava também. Tudo influenciava a pressão. Aí em casa comecei a me sentir mal e um mês depois da alta eu fui numa clínica ortomolecular e inclusive faço tratamento nessa clínica até hoje. É um tratamento de desintoxicação do fungo e de bactérias também, e para fortalecer o sistema imunológico, e faço essa manutenção, né, que é uma suplementação com vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, e fora o tratamento com os maquinários que eu faço lá na clínica. Com isso, eu comecei a melhorar, começaram a diminuir as dores nas pernas, o oxigênio voltou a fluir, porque o médico fez o exame de sangue na plaqueta, na lâmina, no microscópio, e ele falou que viu uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, que foi o fungo atacando em tempo real os glóbulos brancos. Lembra que eu falei que o fungo, quando ele é atacado, ele se espalha? Pois é, no meu caso também não foi diferente. O fungo se espalhou pelo meu sangue, se espalhou pelo meu corpo e ficou um foco de fungo na cabeça. Passado um ano, feito uma ressonância mais recente, graças a Deus o meu cérebro já está intacto, já está desinflamado, porém ficou a sequela da lesão do nervo óptico, que quando o cérebro inflamou, ele achatou o nervo óptico igual um canudo. Então, o canudo, ele inflamou, achatou o canudo, e isso fez com que eu não enxergasse mais. Hoje eu sou deficiente visual total, tá? Eu não percebo nem claridade, não consigo distinguir nem claridade de escuridão. Olho aberto, fechado para mim é igual. Se eu estiver olhando de frente para o sol, vai afetar o meu globo ocular, que minha córnea e minha retina estão bem. E
mas eu não consigo perceber. Eu só consigo perceber, na verdade, pela caloria, pela sensibilidade da pele. E o que que acontece? Logo que eu saí do hospital, que eu também não escutava nada e não passei a não enxergar nada, a minha comunicação se resumiu a escrever com o indicador na palma da mão, letra por letra. Eu ia formando as palavras em voz alta. Se a palavra estivesse certa, era um toque. Se estivesse errada, eram 2 toques. Então eu passei a me comunicar dessa forma por um período também. A partir do momento que começou o tratamento, as coisas começaram a melhorar, eu passei a respirar melhor, eu passei a ganhar peso, eu passei a me locomover melhor, a minha audição melhorou um pouco e o meu paladar melhorou um pouco e a parte da visão e do olfato não melhoraram nada. E mesmo assim, eu não desisti. Eu me lembro que nos primeiros dias foram os mais terríveis porque eu vivi uma vida normal, saudável. Eu trabalhava no emprego normal, eu era vendedor e eu tinha uma vida muito corrida, estava muito no automático e talvez até por isso, né, também não estava cuidando tanto da saúde como deveria. E se eu tivesse cuidando melhor do meu sistema imunológico, provavelmente, isso é uma hipótese, provavelmente eu não passaria por tudo que eu passei. Mas chegando em casa, fazendo tudo isso, eu me lembro que o mais difícil no início para mim, fora a dor, foi conseguir distinguir o que era dia e o que era noite. Eu estava com sono muito bagunçado por conta dos remédios, então às vezes acontecia de eu acordar 1 hora da manhã e eu falava com a minha ex-esposa, eu perguntava se já tinha amanhecido, ela dizia que não, que ainda era 1 hora da manhã, aí eu voltava a dormir. Às vezes acordava novamente às 4 horas, pegava e falava assim, acordava ela e falava, agora já amanheceu. Aí ela dizia que não, que ainda eram 4 horas da manhã, eu voltava a dormir. Isso causa uma frustração muito grande na gente, principalmente porque eu tinha uma vida muito ativa, eu sempre trabalhei desde cedo, trabalhei desde os meus 14 anos, na verdade. E o que que acontece? De repente, você se vê numa situação que você está numa cadeira de rodas, que você não tem força nem para se mexer no próprio lugar quando você está num sofá. Eu não consegui nem sair da cadeira para o sofá, não consegui nem ficar de pé. Eu não conseguia me comunicar normalmente, eu falava tudo enrolado, eu falava muito alto por conta de não estar ouvindo e o desespero de não estar enxergando. Então eu não tinha mais como me locomover para buscar um simples copo de água para mim. E eu me lembro muito bem também que eu chorava bastante, eu caí em desespero praticamente na maior parte do dia, dos dias, né? Quando eu também passei pelo desmame do dexametasona, foi bem complicado. Às vezes eu chorava por vários minutos e não conseguia entender o porquê que estava chorando. E era o corpo sentindo a falta do remédio e era a forma que o corpo reagia. Eu chorava sem saber por que eu estava chorando. E das outras vezes era pelo desespero mesmo, pela tristeza, por não aceitar a situação. É uma revolta que a gente sente, é um sentimento de impotência tão grande, tão pesado, que não é fácil lidar. E com isso, a gente fica numa frustração, começa a ficar muito negativo e a gente começa a questionar as coisas que acontecem em nossas vidas. E eu confesso que eu fiquei bem
bem descrente, né, durante essa situação, de tudo que estava acontecendo comigo, mas graças a Deus, esse período que eu entrei numa depressão profunda foi algo que, assim, que me revelou uma coisa muito importante. Eu me lembro bem que eu estava sentado na cadeira de rodas, chorando desesperadamente, e comecei a pensar: se eu não morri, por que que eu estou vivendo dessa forma? E como que eu vou viver num mundo que não está adaptado para as minhas necessidades? E aquilo, assim, foi duro chegar nessa conclusão, porque eu passava o dia, às vezes, sem abrir a boca para falar nada com ninguém. Era eu sozinho no meu zumbido ensurdecedor, que eu não escutava mais nada, apenas o zumbido. Aquilo causa muita irritabilidade, muita, muita, muita. Eu fiquei fechado na minha cabeça, sem enxergar mais nada. Uma das coisas que eu mais sinto falta hoje é acordar pela manhã, coisa que eu sempre fazia, era ver como é que estava o dia, como é que estava a natureza, para ver se estava fazendo sol, se estava nublado, se estava chuvoso. E eu acabei, assim, chegando numa conclusão onde eu pensei da seguinte forma: bom, se eu estou vivo, algum propósito Deus realmente tem. Cabe eu encontrar esse propósito. E eu pensei, eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu deixo de viver a minha vida em prol da reclamação da minha situação, vou viver reclamando, 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 e deixo de viver o presente. Ou eu escolho agradecer a Deus todos os dias pela chance de estar vivo, de estar com o coração batendo, de ter a oportunidade de fazer o meu melhor, e faço o meu melhor dia após dia, e vou me readaptar, vou reaprender e vou dar um ressignificado para a minha vida, vou dar um novo sentido, a partir de uma nova visão, uma nova percepção. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Não que o mundo mudou, o que mudou foi a minha percepção e a minha visão do mundo. E por isso eu consegui, né, devagar, com muita luta, com muita dedicação, com muita força, com muita persistência, chegar onde eu estou hoje, graças a Deus. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que 2 dias antes de eu ser internado, eu recebi uma ligação de uma missionária que perguntou se podia ler um versículo da Bíblia para mim. Aí eu falei que podia. Ela leu um versículo do livro de Jó, onde Deus fala com Jó: longe de mim fazer maldades, eu tenho planos para vocês, são planos de bem. No momento eu fiquei feliz, não entendi o que era, tal. 2 dias depois eu fui internado e logo na sequência aconteceu tudo isso. Então, assim, eu já estava sendo preparado, né? Coincidência ou não, a quem acredita em coincidência, mas eu acredito que isso já era Deus me preparando pelo que eu ia passar pela frente. E o que acontece? As insatisfações dessa impotência, dessa dependência das pessoas para fazer as coisas, foi algo muito difícil. Depois eu também comecei a fazer fisioterapia na Unesp, que foi quando eu fiz a transição, depois que eu larguei a cadeira de rodas, coincidentemente saiu a minha vaga na Unesp, e eu comecei a fazer a fisioterapia lá, onde eu faço essa fisioterapia até hoje ainda. E a partir de março deste ano, de 2022, eu comecei a frequentar a Associação dos Cegos, aqui da minha cidade também, de Presidente Prudente. E essa associação, ela ensina o cego a ter independência, novamente, tudo também conforme o tempo de cada um.
Lá hoje eu faço aula de educação física, onde eu treino fortalecimento e resistência muscular, treino equilíbrio e treino mobilidade. Faço informática, na parte do celular eu até que já estou me adaptando bem, consigo mexer razoavelmente bem no celular hoje, graças a Deus. Inclusive estou até gravando esse vídeo sozinho. E no computador eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade, mas estou batalhando para isso também. Estou respeitando o meu tempo e também estou fazendo aula de atividades de vida diária, que é onde eles ensinam um cego a ser independente a ponto de morar sozinho. Tudo também de acordo com a necessidade ou a vontade de cada um. Aí lá é ensinado a cozinhar no fogão, no forno, na panela elétrica, na air fryer. Ensina a varrer um chão, a limpar um banheiro, a lavar uma louça, lavar roupa, passar um ferro, passar roupas com ferro de passar roupa. Ensina também a mexer numa geladeira sem derrubar as coisas. Então, assim, o mais próximo, né, de uma realidade de uma pessoa normal, eles ensinam lá. E é um trabalho muito legal. E mesmo passando por tudo isso, né, hoje eu faço um trabalho, dois trabalhos de forma social, em parceria com a psicóloga que me atendeu. Ela me deu alta recentemente, agora em julho, e eu passei a fazer uma parceria com ela. Nós fazemos um trabalho social numa casa de recuperação de dependentes químicos aqui na cidade vizinha de Presidente Prudente. Esse é um trabalho presencial, semanalmente. E o outro trabalho é que eu sou um facilitador de um grupo de ajuda mútua também pela história de superação. Porém esse é um encontros online também semanalmente. E nos planos agora para o futuro, né, eu penso em me tornar aí um terapeuta e palestrante também. E assim, como eu estava dizendo, né, é uma história de superação bem séria, bem real, bem forte, bem pesada, mas graças a Deus eu estou aqui vivo para poder contar tudo isso para vocês. Não foi fácil passar aí dias, noites, madrugadas chorando. Às vezes eu esperava todos dormirem em casa para eu poder ir para a sala, logo que eu comecei a me locomover, para chorar de desespero. Em vários momentos do dia que eu ficava sozinho, eu chorava de desespero. Eu ia tomar um banho, eu chorava de desespero. E enquanto a gente está passando por uma tempestade, normalmente a gente acha que ela é eterna, que aquela situação nunca vai mudar. Mas na verdade, quem precisa mudar somos nós. É nossa percepção, é nossa visão. Lembra que eu falei que eu ressignifiquei minha vida quando eu escolhi a segunda opção, que era agradecer a Deus todos os dias pela minha vida e seguir dali para frente fazendo o meu melhor a cada dia? Nem tudo são flores. Tem dias que não são fáceis, a vida tem altos e baixos, porém, a partir daquele momento, eu dei um novo sentido, um novo significado para a minha vida e o meu mundo mudou segundo a percepção dos meus olhos. A minha vida passou a ficar melhor por conta disso. E hoje eu estou bem feliz e bem agradecido pela vida que eu tenho, porque eu verdadeiramente eu poderia ter morrido e não morri. Então, assim,
Hoje eu tenho oportunidade de conviver com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, né? Uma mais velha de 12 anos, que se chama Blanca, uma mais nova que se chama Mora, vai fazer 9 anos agora, em dezembro. E eu não tenho tanto convívio com elas porque elas moram com a minha ex. Na verdade, a minha primeira ex do meu primeiro casamento. Depois, agora em julho, recentemente também, eu me separei da minha segunda ex-esposa. E eu sei que a vida, assim, ela traz bastante desafios pra gente. Mas a gente tem que seguir adiante, a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar que tem um ser maior do que nós que está cuidando de nós. E graças a Deus, hoje eu vivo, a minha saúde melhorou bem, porém eu tenho que continuar cuidando do meu sistema imunológico. Eu nunca vou poder parar de cuidar do meu sistema imunológico, porque o fungo é oportunista. Esse foco de fungo que ainda ficou na cabeça, se meu sistema imunológico debilitar novamente, ele pode voltar a crescer. Se ele voltar a crescer, ele pode me matar. Aí eu não sei se meu corpo aguenta um novo tratamento. Segundo a medicina, não aguenta. E coisas que o fungo poderia ter feito comigo que não fez foi me dar uma hidrocefalia. Então, isso não aconteceu. Um edema cerebral poderia ter causado também, isso não aconteceu. Ele poderia ter se instalado no meu nervo óptico e ele não se instalou. Se ele tivesse instalado no meu nervo óptico, ele teria rompido, né? Teria se alimentado do meu nervo óptico, também não aconteceu. Então ainda existe uma pequena chance, né, de eu voltar a enxergar, sim, mas segundo a opinião dos especialistas, dificilmente eu volto a enxergar para dirigir um carro, que teria que recuperar pelo menos 80% da visão. Segundo o oftalmo, ele disse que se recuperar uma baixa visão, pelo menos para eu conseguir me locomover sem o uso da bengala, já é uma grande vitória. Então, assim, eu continuo fazendo tratamentos, continuo fazendo as minhas adaptações e também estou já me preparando, né, para um futuro aí, para uma ressignificação profissional também. Mas tudo isso, né, tá nas mãos de Deus e eu faço a minha parte, eu faço o meu melhor todos os dias. E é fácil? Não, não é fácil, mas é algo possível. Então, a gente tem que começar a olhar mais para a metade cheia do copo, né, que é o que a gente tem, e ser humilde e ser agradecido, exercer a gratidão pelas coisas que a gente tem, do que a gente olhar para a metade vazia do copo e reclamar. Porque se eu ficar reclamando como eu reclamei e como eu pensava logo que aconteceu isso, em relação a minha maneira de viver no passado, com tudo funcionando, com tudo saudável, eu ia ficar bem, como se diz, eu ia ficar bem angustiado. Eu não ia conseguir viver minha vida por conta da angústia. E se eu ficar pensando no que eu posso recuperar lá na frente, e se eu não recuperar, isso também me abalar de alguma forma negativa, eu vou ficar numa ansiedade extrema e isso vai me causar uma tristeza. Então eu vou acabar alimentando mais uma angústia e uma tristeza do que a humildade e a gratidão. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas como isso influencia, porque nós normalmente não conseguimos alimentar os dois lados ao mesmo tempo, a alegria e a tristeza junto. Então, o que acontece? Se eu alimentar a angústia e a tristeza, eu vou deixar de viver o momento.
eu vou deixar de viver o meu presente, eu vou deixar de conseguir enxergar novas possibilidades, porque eu vou estar muito ocupado sentindo uma tristeza, sentindo uma angústia e olhando para aquilo que eu não tenho. E se eu continuar humilde, agradecendo a vida que eu tenho e a oportunidade que eu tenho, as oportunidades são infinitas. Então, lembra que eu falei para vocês que eu ia perguntar novamente? E aí, você está feliz com a sua vida? Faça uma reflexão. Passe a agradecer mais aquilo que você tem, a saúde que você tem, os familiares que você tem perto, o lar que você tem, o ar que você respira, todos os sentidos que funcionam no seu corpo. E eu acho que são dicas valiosas, são dicas que, se a gente conseguir valorizar mais aquilo que a gente já tem, a gente vai ficar muito mais feliz e vai passar a reclamar menos, porque quando a gente reclama, 99,9% das vezes nós estamos sendo precipitados e às vezes a gente está tão emocionalmente alterado, com nervoso, com correria do dia a dia, e a gente acaba não conseguindo perceber as coisas boas da vida. E, bom, pessoal, essa foi a minha história, tá? Eu queria contar um pouco para vocês me conhecerem. Então, nos próximos vídeos agora vocês já vão conhecer melhor e vão acompanhar, vai ter novidades aí. Vou gravar alguns vídeos de atividades de vida diária, alguns assuntos que eu gostaria de trazer para vocês também, que eu venho estudando, e coisas que eu passei também, e o que eu tiver de melhor para vocês eu vou passar, ok? Um grande abraço a todos, beijão para vocês. Tchau, tchau.